Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022, que saiu no último dia 30 de novembro do Tegar 11. Então vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de outubro, né? A expectativa de rendimentos até dezembro, né? Então fique conosco aí, relatório bem completo aqui da equipe da TG Ativo Real. Tá ok? Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, se inscreva aí no canal, no carro-chefe aqui do canal. No 2023 começaremos a falar sobre ações também aqui no canal. Então se inscreva aí, ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui, tá? E deixe seu like, é tudo de graça. Mas você ajuda bastante a gente aqui no canal. A gente que também tem a área de membros, se você quiser ajudar um pouco mais aí o canal, a área de membros que também dá algumas vantagens para você ser membro do canal, pesquisa lá na raiz, tá? E também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, sem mais delongas, relatório do Tegar 11, fundo, né, bem híbrido, chamo de hibridão, porque tem aí diversos papéis, são mais de 160 papéis aí no seu portfólio, tá? Fundo que investe principalmente em equities de loteamento, é o principal investimento que o fundo faz, né? Equity de loteamento. Então, vamos ver aqui algumas informações para a gente poder conhecer o fundo, para quem não conhece, tá? Eu sou cotista do Tegar 11, se você também é, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje. Bom, informações gerais, ele tem desde 2016, ó, se a gente verificar aqui, desde 2016 foi o início do fundo, o valor de mercado dele 1 bilhão 425 milhões de reais, fechamento de outubro, tá? De 31 de outubro. O fundo caiu um pouquinho aí no mercado, tá? Em outubro estava em torno de 124 reais. Na verdade, estava aqui em torno de 126, né? Foi o fechamento. E ele já está aí em torno de R$ 120,80 no mercado. Então teve uma queda nesse mês de novembro. E o patrimônio líquido do fundo dele aqui, ó, do fundo está em 1,3 bilhões de reais. É um fundo considerado realmente na classificação Ambima um fundo híbrido. Ele investe também em ações, CRI, outros fundos imobiliários, né? Tem também aí imóvel, tem imóvel também locado, né? Então, fundo bem diversificado mesmo. É para investidores em geral, administrado pela Vortex e gerido pela TG Core Asset, taxa de administração 1,5%, que inclui, né, as duas administradores aqui do fundo, né? E tem uma taxa de performance bem salgada, né? Mas o fundo, como é um fundo bem grande, né? Para acompanhar realmente é um fundo bem trabalhoso, mas ele cobra então uma taxa de performance de 30% se a performance do fundo exceder 100% do CDI. Ele está muito acima do CDI atualmente, então provavelmente essa performance está sendo apropriada aí mensalmente nos seus resultados. Bom, dentro da tese aqui de investimento do fundo, ele fala aqui que a grande diferença que a informação gera para tomar decisão são os investimentos, de modo que estamos sempre em busca de ampliar nossa transparência. Então, o relatório ele busca compilar o máximo das informações, é um relatório que tem 37 páginas, ó, se a gente verificar aqui no arquivo, né? Então, é bem grande, mas eles tenta aí ser bem transparente dentro dos seus relatórios, é um relatório bem completo realmente. Aqui a gente verifica que em outubro o dividend yield dele estava em 1,23%. A variação da cota no mercado foi positiva em 1,51%, então teve rentabilidade, como a gente verifica em outubro, positiva, né? Em quase 3%. E em 2022 ele está com um dividend yield de 12,71% e a variação da cota no mercado 17,10%, e o fechamento foi R$ 126,00 ali no dia 31 de outubro. Mais para baixo a gente verifica o histórico do fundo, né? Então desde 2016 fez aí algumas ofertas, acho que foram 11 ofertas públicas, a última agora mais recente, né? A gente vai falar um pouquinho mais para baixo dela. E o fundo aí distribuindo, né, um valor bem considerável aí atualmente, né? Desde em agosto de 2022, por exemplo, o fundo distribuiu um recorde consecutivo de distribuições mensais, 1,59. Já anunciou o de novembro a 1,50, então ele está na expectativa aí superior a 1,50 de distribuição até dezembro. Bom, aqui algumas coisas, algumas práticas de ESG, né, do fundo.
E aqui ele fala do impacto, né, do ESG. Então, como é um fundo principalmente de desenvolvimento residencial, com destaque em loteamentos por meio da sua atuação, propicia emprego, renda, infraestrutura. Então, tem toda aqui questão da ESG aí nas empresas. Falando aqui da 11ª oferta, então o fundo emitiu aí, né, a 11ª emissão do fundo. Eu não participei dessa emissão, né? Então, nessa oferta pública, que foi, na verdade, uma oferta restrita, né? O fundo tinha intenção aí de captar 480 milhões a 122,42, já incluída aqui a taxa de distribuição primária. Né? O fundo não teve um sucesso aqui no dia de preferência, né? Foram apenas 770 mil cotas aí subscritas, um pouco mais de 91 milhões, mas na segundo momento aqui na captação restante, né, da subscrição de sobra, montante adicional e para os investidores profissionais, o fundo captou então 302 milhões de reais nesse período, né? Então, captando um total aí de em torno de 393 milhões nessa oferta, né? Então, foi até um sucesso a oferta, né? Porque estava muito próximo do valor de mercado, né? Eu adquiri algumas cotas quando caiu no mercado, né? E o fundo, então, fala aqui sobre encerramento e essas cotas vão virar, esses recibos de cotas já vão virar cotas, já vão ser convertidas no dia 6 de dezembro de 2022, tá? E a expectativa do fundo a partir de dezembro, né, dessa conversão de recibos da subscrição, a previsão de rendimentos de dezembro vai ficar ali entre 1,30 e 1,50 para os próximos 4 meses, na verdade, né? Vai se situar dentro desse parâmetro aqui, entre 1,30 e 1,50. No resultado de outubro, o fundo distribuiu 1,55, distribuiu 1,50 agora no resultado de novembro, né? Já adiantando aqui para vocês, né? Então o fundo aí mantendo os rendimentos bem altos aí, né, como a gente observa. Bom, o fundo atualmente ele tem 176 ativos, tem, né, uma diversificação muito grande. O principal, a grande quantidade aí são os equities de loteamento, né, localizado em 20 estados e 106 municípios. Bom, você pode depois baixar o relatório, né, fazer uma leitura mais detalhada, tem muito parte textual aqui, a gente vai passar pelos principais pontos, tá? Ele fala sobre o cenário macro, então a gente verifica aí nessa questão de transição de governo, né? Mas o que causou, principalmente, está causando, né, as quedas no mercado nesse mês de novembro foi a expectativa de alta da Selic novamente, né? E a gente verifica que o mercado está precificando muita coisa aí já com o Selic acima de 15%. Tá? E, bom, aqui ele comenta sobre o IPCA que foi positivo em outubro, né? Então, as inflações que estão indo aí mundo afora também. Então, baixe o relatório e faça essa leitura aqui interessante sobre a perspectiva de crescimento também no mercado, tá? China aí voltando a aquecer, como a gente verifica aí, aumento das commodities de minério de ferro. Então, provavelmente, né, em novembro a gente já viu uma expectativa de nova aí, aceleração bem leve, mas uma aceleração lá do setor, principalmente imobiliário na China. Bom, aqui ele fala sobre os monitoramentos dos empreendimentos. Então, os equities, que representam aí grande parte da carteira do fundo, né? Então, o fundo teve aqui um desempenho que teve alguns destaques no mês, né? Então, teve maior distribuição do ano advinda da classe de equities. Então, os equities aí funcionando, né? Que é os principais ativos da carteira, equity de loteamento, lançamento da incorporação vertical Gallery, comercialização de 31 unidades residenciais no Jardim Europa. Então, o fundo teve aí uma venda de 2,53, né? Na verdade, um VGV vendido de 2,53 milhões e venda de 23 unidades do empreendimento Parque dos Ingleses, Londres e Liverpool, que também gerou aí um VGP de 8,19 milhões. Então, teve vários aqui acontecimentos com relação aos equities, né? Que representa quase 60% do portfólio do fundo, do patrimônio do fundo, né? São 109 empreendimentos, 97 estão com obras ou vendas iniciadas e 12 ainda não iniciaram nenhuma atividade comercial ou construtiva, tá? Que são os land bank, que na verdade eles consideram os bancos de terrenos, né? Que representam então 2,15% do PL. Então, vários acontecimentos aqui com relação aos equities. Então, você pode também fazer essa leitura, né? O principais ativos do portfólio são os equities de loteamento,
A gente sabe que são contratos bem pulverizados, né, esses equities, então tem um risco um pouco maior, mas o fundo realmente tem fazido valer esse risco aí, tendo rendimentos muito interessantes. Outros empreendimentos aqui, ele tem o Cipasa, né, que é uma loteadora, uma urbanizadora no Brasil, que atualmente atua em 21 estados e 43 empreendimentos, né, 29 anos de história. O fundo possui 53% dessa sociedade, né, e é o maior acionista individual dessa companhia. Então, o fundo também tem a participação relevante, mas ele representa 6,32% do PL. A incorporação, o fundo tem 16,81% do PL, que inclui os bancos de terreno, né, dos land banks, e são 37 incorporações verticais, 2 horizontais e 12 projetos em fase inicial. Então tem todos os resultados aqui, né, as comercializações, as vendas, né, então, e também tem as multipropriedades, né, que também esse tipo de investimento também tem um grau de risco um pouco maior do que os investimentos mais corporativos, né, que são mais pulverizados, mas o fundo tem o principal investimento aí no setor residencial, né, então tem essa questão do portfólio estar mais voltado a esse tipo de ativo. Tem também aqui Shopping Center, 3,88% do PL, que é um empreendimento ali localizado em Valparaíso, né? Então o fundo tem ali a questão do shopping, né? Um shopping aí dentro do seu portfólio. Ativos da bolsa, 1,45% do PL. Também tem 2 ações ali dentro da sua carteira. E tem os CRIs também, que representa 6,5% do PL. São 22 séries de CRIs que o fundo tem, em 10 estados. Então tem aí um pouquinho de CRI também, mas como a gente verifica, o fundo tem realmente uma linha de investimento voltada mais para os equities, e aí nos equities tem os equities de loteamento, de multipropriedade, tem os equities aí de residenciais, né? Então, dentro dos equities, o principal é o principal ativo realmente do fundo, incorporações, né? Cipasa, que é a empresa então que também faz esse tipo de investimento. O fundo então tem muitos empreendimentos aí sendo monitorados, né? E acaba tendo, né, bastante trabalho para o fundo, né? Por isso mesmo ele cobra uma taxa de performance ali, mas por conta desse trabalho que dá para poder fazer acompanhamento de vários ativos que o portfólio exige, né? Que tem e exige um acompanhamento mais de perto. Dentro da rentabilidade do fundo, então a gente verifica aqui o histórico de mercado, né? O fundo que teve, teve os valores ultimamente, nos últimos 12 meses, ali bem abaixo do valor patrimonial, agora ele está mais próximo, né? Cerrou ali em outubro a 124,45 na cota ex-dividendo. Antes do dividendo, ali no dia do fechamento, estava 126, então tem um preço de ajuste, né? Para quem não sabe. Logo o dia após do anúncio dos rendimentos, os preços de mercado dos FIIs que anunciaram são reajustados para baixo sempre, né? Porque quando tem a distribuição de rendimento, esse rendimento ele é abatido do preço de mercado. Então, o fundo distribuiu, por exemplo, em outubro 1,55, fechou a 126, então abriu no dia seguinte a 124,45, que é exatamente a redução do valor distribuído da cota, que foi R$ 1,55. Bom, mais para baixo a gente verifica a questão da rentabilidade ainda, né? Então, o gráfico de rentabilidade aqui, o dividend yield de acima de 1% já há algum tempo, né? A variação da cota e a liquidez no mercado. O fundo teve a melhor liquidez aí dos últimos 12 meses, provavelmente da história do fundo, né? Quase 5 milhões de reais de volume de negociação diária no mercado, que giro de cota de 7%, pode ter sido ocasionado aí por alguns preços aí com relação à emissão, né? Alguns vendendo para poder participar da emissão e com um valor mais baixo. O volume financeiro foi de quase 100 milhões de reais no mês de outubro, o maior volume financeiro aqui do fundo, pelo menos nos últimos 12 meses, né? E o maior volume de negociação diária também dos últimos 12 meses. Então o fundo aí melhorando a liquidez também no mercado secundário, né? E aqui são os resultados, então, mês de outubro, o fundo teve total de receitas de 24,2 milhões, CRIs foi
R$ 1 milhão mais ou menos, 179 mil de recebimento de loteamento, imóveis de renda 38 mil, né, que normalmente tem um shopping center ali, né. Os equity de loteamento, o principal ativo, o principal do fundo aqui, ó, 20 milhões, 20,8 milhões de reais. O equity de incorporação, 2 milhões de reais. Equity multipropriedade ainda não está rendendo, não rendeu nada ainda aqui nesse período, né? O caixa do fundo, o rendimento do caixa, 105 mil reais. E total de despesas do fundo, 1,8 milhões, como eu falei. O fundo ainda não, ele apropria só no final do ano, né? Só em dezembro. Essa taxa de performance, provavelmente ele não faz apropriação mensal, né, mas tem ali um valor bem alto que normalmente o fundo está com bom desempenho nesses últimos meses, né? E provavelmente vai ter taxa de performance aqui em dezembro, né? E o fundo então teve um resultado de caixa de 22 milhões de reais e distribuiu 17 milhões e meio, então fez um caixa bem grande aí, também nesse mês de outubro, né? Que vem fazendo um caixa aí já há algum tempo, vem distribuindo muito abaixo dos resultados do fundo, né? Então pode ser que em dezembro possa também ter um rendimento superior aí a uns 50, né? Por conta desses valores aqui acumulados aí no fundo. Bom, vamos seguir aqui mais para baixo então, ele fala sobre aqui o portfólio, né? A diversificação regional, né? As participações, os recebimentos imobiliários. Aqui é o portfólio do fundo. 2 CRIs, né? Então aqui tem os indexadores, as subordinações. O fundo, dentro das subordinações, o fundo tem também um baixo risco aqui, alguns subordinadas, mas a maioria é cota sênior única que tem preferência na distribuição. São 21 papéis, né? Em torno ali de 85 milhões de reais investidos em CRIs. Aqui ainda é o portfólio dos equity de loteamento. Bom, aqui inicia a carteira dos equities, né? Então, equities de loteamento. Então, tem essa página aqui. Aqui o equities de carteira de recebíveis, equities de incorporação, equities Cipasa. Então, tu vê que é uma lista muito grande, né? Equities Nova Colorado, né? Que está na mesma ali na faixa do Cipasa, né? E aqui também tem mais equities Nova Colorado. E mais para baixo a gente tem o equity aqui na SEG do Nova Colorado, né, que são na verdade empreendimentos diferentes, e aqui tem os Land Bank, né? Então o fundo tem bastante também desses ativos aí no fundo. E aqui é o portfólio dos CRIs, então para você ver aqui a questão do detalhamento qualitativo em relação aos CRIs, né, quais são as subordinações, localização, vencimentos. Aqui é o portfólio também de loteamento, para você saber então também qual é o VGV, né? A localização, quantidade de unidades desses empreendimentos, né, para a gente ter uma dimensão aí do quanto é esse projeto. Aqui tem os condomínios fechados, então bem detalhado aqui o relatório. Baixe o relatório na descrição do vídeo, faça essa leitura mais detalhada aqui do portfólio para você entender um pouco mais, né, do THR11, um fundo híbrido muito diversificado. Tem um grau de risco um pouco maior, mas é um fundo muito diversificado mesmo. É muito interessante, gosto do fundo, invisto no fundo. Se você também é cotista, então compartilhe com a gente o percentual da sua carteira. Hoje eu tenho em torno de 5% da minha carteira alocado no THR11. Sigo comprando aí de acordo com as quedas de preço que vai acontecendo, tá bom? Não é uma indicação de compra nem de venda, mas estou falando também aqui como cotista, cotista do fundo, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente aí então. Se você é cotista do fundo, e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no nosso grupo do Telegram e conheça a nossa área de membros, uma forma de também você ajudar nosso canal e também conhecer lá quais são as vantagens que a gente oferece para quem é membro do canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.